É errado assistir jornal? Claro que não. Mas é errado não tirar tempo com Deus. E você começa a relaxar. No mesmo tamanho de passo, fica olhando bem o pé. Maior. Aí, muito bem. Está perdoado, cearense. Amém. Aí, e você, aquele tempo também que você ia ler a Bíblia, você acaba estando muito ocupado, tanta coisa para fazer, acaba nem lendo a Bíblia também. Parabéns, muito bem. Aí, um dia, a coisa claro, está longe de Deus, na manifestação, mesmo que Jesus ainda mora dentro do coração, mas está longe de Deus na manifestação. Aí que a coisa fica ruim mesmo, né? Tudo começa de mal para pior, e você um dia fala, meu Deus, como eu fui errado. Eu sei porque é que as coisas estão piorando. É falta de mais Deus na minha vida. Você pede perdão a Deus e, me perdoe, Senhor, a minha escassez de oração, me perdoe, Senhor. Eu quero mais intimidade contigo, Jesus. Aleluia. Agora, só que nessa altura do campeonato, vamos supor que você está buscando a Deus, quer intimidade com Deus, mas você recusa a pedir perdão quando você pisa na bola. Você tratou sua esposa ruim, mas você fica meio... Acabou conversando com ela, já está tudo bem entre você e ela, mas você não se humilhou. Está tudo bem entre aspas, porque você nunca se humilhou para pedir perdão. Então, mesmo que ela já te perdoou, ela está ferida por dentro. Você não fez nada para realmente consertar aquilo, para se humilhar. Então, o que está acontecendo? Aqui dentro existe, diante de Deus, um desejo de busca, de intimidade. Mas diante da sua esposa, dos filhos ou de membros da igreja, uma certa falta de amor. O que está acontecendo? Agora tem uma outra lei espiritual em ação aqui. Qual é essa outra lei espiritual? Fica bem aí, Deus, por favor. Aliás, tome. Veja aqui, Tiago capítulo 4, ainda, mas versículo 6. Olha o que ele diz. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, por causa da soberba no coração, não está admitindo pedir perdão e se humilhar diante dos irmãos e correr atrás daquela ovelha problemática. Eu não vou fazer isso, não. Então tem um coração meio orgulhoso aqui dentro. Está entendendo? Aí, mas você não esqueceu da outra lei espiritual. A outra lei espiritual, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Não, mas isso aqui eu vou pagar o preço para ser íntimo com Deus. Só que tem uma outra lei que entra em efeito. Deus resiste aos soberbos. Então, mesmo que você está se achegando a Ele agora, Ele resiste ao soberbo, porque tem soberba no seu coração. Então agora fica assim com as mãos assim. Isso, não deixa eu chegar perto de você, filha. Então você, não, mas eu te amo, eu quero intimidar. Eu quero, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Poxa, Deus, por que não? Poxa, Deus, eu quero mais intimidade. Senhor, o que está acontecendo? Você está chegando a Deus e normalmente Ele chegaria a vós outros, só que tem uma outra lei bíblica. Deus resiste aos soberbos. Pela falta de humildade, está tendo falta de intimidade com Deus, que o vertical é que gera o horizontal, começa a prejudicar a obra. Agora, vamos supor, o que diz a Bíblia? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é daquele jeito que você está ficando. Isso mesmo. Então agora escuta bem. Fica com o braço assim, fica com o braço. Não, do outro jeito. A graça, isso, graça. Agora veja bem. Veja bem, querido. Vamos supor que você está aqui
Você não está buscando tanto a Deus, a intimidade com Deus, mas você está vigiando o seu coração para estar andando em amor com todo mundo, pedindo perdão, indo atrás, se humilhando, conquistando as pessoas, quebrantando o seu coração. O que acontece? Você está aqui se humilhando diante de Deus, diante dos homens, e a graça de Deus está vindo sobre você. Não, mas fica aí. Só que, por que essa graça não te atingiu totalmente ainda? Agora só falta uma coisa: chegai-vos a Deus. Então, essas duas leis bíblicas, esses dois princípios bíblicos, têm que andar juntos. Tem que andar juntos. Tem que andar juntos, porque veja bem o que acontece. Quando eu continuo me humilhando, pedindo o perdão de todo mundo e me quebrantando, e ao mesmo tempo eu me achego a Deus, aí chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Eu continuo pedindo perdão das pessoas, me humilhando e sendo quebrantado, e eu chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. E eu continuo pedindo perdão das pessoas, me humilhando, e chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Obrigado, Tommy, você é demais. Agora, veja bem, queridos. Deixa eu te contar um grande segredo de relacionamento e até de vencer essa parte dura. Porque nós homens, muitos de nós, vamos admitir, homens normalmente são, assim, às vezes até bem amorosos e tudo, mas em certos momentos, não é mesmo? A gente pode ser curto e grosso, pode ser duro. E o pior, o que eu tenho visto é o seguinte: se a pessoa não vencer isso, por exemplo, em casa, em certos detalhes, em certos momentos, aí na hora que você menos quer, com o discípulo, num momento de pressão, no ministério, sai também. Eu tenho aprendido um grande segredo, que esse segredo da humildade que eu tenho muito que crescer ainda, mas é esse segredo aqui, que tem, quando você viu que falhou, o mais rápido possível, vai atrás e peça perdão. Peça perdão. Se humilhe na mesma hora e peça perdão. Eu tenho que fazer isso. Esses dias mesmo, eu estava lá mudei, para Fortaleza, e eu estava no shopping lá, fazendo compras, né? E então eu estava precisando comprar vários ventiladores para minha casa, aquelas coisas. E aí a jovem que me atendeu, ela falou, o preço com desconto era tal. Eu falei, mas se eu comprar em quantidade, eu pego o desconto. Eu estava querendo dizer um desconto maior, é óbvio, porque ela já tinha dado o preço lá embaixo. E ela falou, sim. Aí eu falei, tá, tudo bem. Então eu fui lá para uma outra loja, até para explicar para eles que eu não ia comprar lá mais. Eu não tinha prometido, só tinha falado que eu achava que eu ia voltar, mas eu queria só cumprir bem certinho. Chamei minha esposa, que estava no shopping também, para vir ver os ventiladores. Aí nós fomos fechar o negócio. Só que ela, vendo que nós íamos comprar mesmo, ela começou a atender outras pessoas e tudo. Nossa compra era grande, centenas de reais. Mas ela foi atender outras pessoas e tal, e deixou a gente esperando. E eu comecei a ficar indignado. E tal, aí finalmente ela nos atendeu, e aí ela foi, no computador, tal, e mostrou o preço, mas ela não mostrou com desconto. Eu falei, sim, mas quanto você vai dar desconto? Aí ela não me respondeu, ela simplesmente falou, tá, para me dar os dados dela, da minha identidade e tudo. E eu falei, não, mas quanto é o preço que você vai dar? Você falou que você ia dar um desconto maior. Ela falou, não, já está com desconto, é aquele desconto mesmo. Falei, não, mas você tinha falado. Não, já está com desconto, ela falou, está vendo? Tal. Aí eu falei, não, olha, esse preço que você está dando, eu já peguei em outra loja. Eu só vim aqui porque você falou que dá um preço mais barato, então eu vou para outra loja comprar. Ela falou, tá, tudo bem. Eu falei, tá, muito obrigado, e saí. Só que, eu não gritei, não falei palavrão, mas eu sei que foi com, sabe? Você está entendendo? Botando banca, né?
por causa do orgulho, por causa do ego. Então, eu já até voltei naquela loja depois com a minha esposa para pedir perdão da jovem, ela não estava lá, espero que ela não recebeu as contas para o perdão. Mas eu acho que só não era o turno dela de trabalhar, mas ainda eu estou procurando. Toda vez que eu for para o shopping agora, eu vou procurar para ver se eu encontro aquela jovem para pedir perdão para ela, por não ter agido com mais amor. Por quê? Porque eu tenho aprendido uma coisa, é duro no ego, a gente fica com muita vergonha, dói demais, mas tem aprendido um segredo. Se eu agir com um pouquinho falta de amor, volta e pede perdão para a pessoa. Volta e pede perdão para a pessoa. Porque aí, sabe o que acontece? Dentro de mim é aberto com portas de graça, porque Deus dá graça aos humildes. E de repente essa graça de Deus me transforma de glória em glória, me faz ser uma pessoa mais amorosa. Agora, se eu recusar pedir perdão, meu orgulho não... Aí eu estou fechando a porta. Eu me lembro, por exemplo, quantas vezes eu já fiz isso? Em loja, comprando uma coisa, a pessoa me tratou mal e eu botei um pouco de banca, mas depois eu volto e falo, olha, me perdoe, sabe? Aí eu tenho visto que eu estou mudando, que a próxima vez que alguém me trata mal, Deus tem dado, às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes a graça de tirar por letra e dar aquela resposta branda e ser amoroso. É tão gostoso quando a gente vê a vitória manifestando. Mas o segredo de ver a vitória manifestar, o segredo de ver Deus transformar a sua vida e até a sua personalidade, é através da humildade, sabe? Pagando o preço de voltar e pedir perdão. Pagando o preço de voltar e pedir perdão e se humilhar. Como eu me arrependo que naquele mesmo dia eu não voltei e pedi perdão para aquela jovem. Na hora eu estava tão certo que eu estava certo. Mas lá no fundo eu sabia que eu estava errado. Era para mim não ter feito aquilo. Mas uma vez que eu fiz, era para me ter, dentro de 5 minutos, voltado lá e pedido perdão. Você está entendendo? Por quê? Porque eu tenho aprendido que isso é um segredo na vida cristã. Eu quero desafiá-los nesta área aí, de como poder se humilhar. Diz a Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e 6, ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Diga, humilhai-vos. Interessante que nenhum lugar na Bíblia diz que é para você pedir de Deus a humildade. Nenhum lugar. Todo lugar fala que é para você se humilhar. Se humilhar. Se humilhar. Você que tem que escolher, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. Até o rei Acabe, que foi o pior rei de Israel, Deus já tinha prometido um monte de coisa horrível para ele. Aí o Acabe ficou tão triste, começou a jejuar e se humilhar. Aí Deus chamou o profeta e falou assim, você não está vendo como Acabe está se humilhando lá? Está se humilhando muito. Então, essas coisas horríveis não vão acontecer enquanto ele está vivo, não. Só depois que ele morrer. Olha, impressionante. Até Acabe. Porque ele escolheu a se humilhar. Escolheu a se humilhar. Oh, irmãos, vamos nos escolher, como eu tenho que me humilhar tanto mais, mas vamos nos escolher nos humilhar. Vamos escolher nos humilhar, em nome de Jesus. Agora, tem algumas formas que nós podemos escolher a nos humilhar. Uma das formas é escolhendo a negar-se a si mesmo. Tem 2 pedaços de bolo. Você sabe que sua esposa sempre vai deixar o maior pedaço para você, mas insiste com ela para ela pegar o maior pedaço, sabe? Alguns de vocês são 1000 vezes mais exemplo do que eu, com certeza, nessas áreas, porque vocês são verdadeiros servos. Eu tenho visto aqui, ninguém engana o outro por tantos dias já. Vocês são homens espirituais de verdade, de verdade. Eu tenho muito que aprender com vocês, com certeza. Mas esse segredo de servir uns aos outros, de escolher a negar-se a si mesmo, outro segredo é o seguinte, esse que eu já falei, pedir perdão, vai atrás o mais rápido possível, não demora, vai atrás, se humilhe, se humilhe. Outro segredo,
ser duro com você mesmo e compreensível com os outros. Eu tenho visto que a minha tendência, a nossa tendência, é ser compreensível com nós mesmo e duro com os outros. Por exemplo, quando eu estou esperando por alguém e aquela pessoa está atrasada, qual a minha tendência humana? Já atrasou de novo. Agora, quando eu estou atrasado, eu sei que é porque meu pai me ligou, ou porque uma emergência aconteceu. Eu sei todo o contexto da minha história. Então eu penso, poxa, eu tenho uma muito boa razão, e eu sou tão compreensível comigo mesmo. Mas com os outros, eu esqueço que talvez eles tenham um histórico e razões muito boas pelas aparentes falhas deles. Então, minha tendência humana é ser duro com eles e claro, compreensivo comigo mesmo. E nós ensinamos para os nossos discípulos, não, seja o contrário. Seja bem duro com você mesmo, exigente com você mesmo. Se humilha, qualquer falhazinha, vai pedindo perdão, vai se humilhando logo que você está errado. Mas com os outros, seja bem compreensivo. Claro, irmão, entendo, você deve ter uma boa razão e tal. Sempre procurando lembrar disso. É uma forma de nos humilhar, uma forma bem prática de escolher a nos humilhar. De escolher a nos humilhar. O John Verrican diz uma coisa assim, impressionante. Ele diz assim, é possível ganhar uma discussão e deteriorar um relacionamento. Entendeu? Você botou banca, você está certo, você sabe que você está certo, você provou por A mais B que o outro está errado. Você ganhou a discussão, mas perdeu um amigo. Acabou com o relacionamento. Eu prefiro perder a discussão, mas conquistar um amigo. Conquistar um amigo. Vamos ser assim, amém? Em nome de Jesus, isso é uma forma de escolher a nos humilhar. Eu estou pregando para mim mesmo também. Pode ter certeza que eu tenho muito a crescer nesta área. Eu tenho aprendido o seguinte, mesmo quando eu sou líder, eu sou autoridade espiritual, em vez de falar para a pessoa, faz assim, eu acho que deve ser feito assim, de mesmo assim sugerir, olha, eu sugiro isso, o que você acha? O que você acha? Você acha que é boa ideia? Porque quando eu incluo a pessoa na decisão, ela faz parte daquilo. Eu vou conquistar mais no relacionamento. E ela vai sentir que a coisa não está vindo só de cima para baixo, mas que ela está participando daquele projeto. É pela conquista. É pela conquista. Não é pela imposição. Liderança é conquista, é servidão. Muitas vezes eu falo, o que você acha? Você concorda? Quero saber se você concorda com esse plano. E muitas vezes eu falo, fala, por favor, o que você acha? Porque se você achou outra ideia, talvez outra ideia seja melhor. E às vezes a pessoa, graças a Deus, tem a coragem de dizer, não, eu acho outra coisa. E eu vejo que ela tem razão. E nós mudamos o plano todo que nós íamos fazer. Eu vi uma ilustração assim, tremenda. Nem lembro aonde eu vi essa ilustração. Mas eu gostei tanto dessa ilustração que eu nunca mais esqueci. Era de um repórter que foi entrevistar 2 homens grandes, muito fortes. Eu vou chamar um deles letra A e o outro letra B. Tá? O letra A, ele era de longe o mais respeitado. Nós estamos falando assim, no mundo secular, né? Então ele era um líder dos líderes, um multibilionário, mas um homem que sabia conquistar todo mundo. E ele era muito respeitado, todo mundo admirava ele, todo mundo gostava de trabalhar com ele. Ele era o letra A, multibilionário. O letra B era um milionário, era um cara muito forte também, mas de longe ele não era tão respeitado como letra A. Mas ele era poderoso, ele era muito, né? Um grande líder também. E o repórter foi entrevistar letra A e letra B. E, depois de entrevistar os dois, perguntaram para ele, e aí, qual foi sua reação? Aí ele começou falando do menor, né? Do letra B. Ele falou, rapaz, quando eu fui entrevistar o letra B, realmente eu vi que não era por nada que o cara é um multimilionário, um grande líder. Eu saí de lá com a impressão que eu estava diante do homem talvez mais especial do planeta. Talvez o mais inteligente, o mais habilidoso. Fiquei impressionado. Ah, é? Do homem mais especial do planeta? Letra B? Sim, eu saí de lá com essa impressão.
E depois, quando você foi entrevistar a letra A? Ele falou, aí foi diferente. Eu saí de lá com a impressão de que eu era a pessoa mais especial do planeta. Isso é que faz o líder grande. É quando ele sabe fazer o outro se sentir especial. Sabe? O líder de mais alta nobreza, ele sabe usar o espelho e a janela na hora certa. Os grandes líderes, mas que não têm humildade, e por isso não são verdadeiramente grandes, quando questionado, qual é a razão da sua grandeza? Eles dizem, bem, eu não quero ser orgulhoso, mas a razão é essa. Ele olha para o espelho. É porque eu fiz isso, fiz aquilo. Essa é a razão da minha grandeza. E quando questionado sobre, mas você teve alguma falha aí, né? No seu ministério, na sua vida. Aí ele olha pela janela e fala, sim, porque, sabe, meus liderados não cooperaram comigo, ou meu líder não me ajudou na hora certa. Ele olha pela janela e acha o culpado lá pela janela. Enquanto os líderes de verdadeira grandeza, quando questionado sobre a razão do seu sucesso, ele recusa olhar no espelho. Ele sempre aponta pela janela. Fala, é Deus, são os líderes sobre a minha vida, são a minha equipe, a minha família, meus liderados, minhas ovelhas, elas são os melhores do mundo. E quando questionado sobre qualquer defeito, qualquer falha que houve na sua vida, no seu ministério, ele recusa olhar pela janela, ele sempre olha para o espelho e fala, eis a razão das falhas. É só esse aí que é o todo culpado. Ele olha sempre para o espelho. Terceiro e último princípio, que eu vou estar compartilhando. O princípio de confrontar com amor e fé. Na realidade, esse princípio tem 3 subpontos: confrontar, amor e fé. Então diga, o princípio de confrontar com amor e fé. Tá, primeiro vamos falar sobre o princípio de confrontar. Confrontar. Se você for igual eu, tem um coração bem pastoral, paga para não ver uma briga, então você não gosta de confrontar. E eu não gostava de confrontar, e eu sofri muito por causa disso, sabe? Porque eu não gostava de confrontar, ai. Sabe? Então um irmão influente, importante, de repente começava a pisar na bola e eu, ai Jesus, eu vou ficar aguentando. Ou alguém chegava aos meus ouvidos, olha, fulano falou tal coisa ruim de você. Eu sofria, mas não resolvia porque eu pensava, não, eu vou envolver muitas pessoas, vou causar uma briga maior, melhor ficar calado. E eu sofria. Tem muitos pastores sofrendo muito, achando que estão sendo espirituais por sofrer, e estão errados, estão sofrendo desnecessariamente, porque eles deviam saber resolver aquele problema, eles deviam saber confrontar a situação, Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo... Vamos começar com o versículo 24. Ora, 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Diga, disciplinando. Quem? É para disciplinar os que se opõem. Então, quando existe resistência, autoridade, alguém está falando mal, alguém está fofocando, e nós não corrigimos e achamos que estamos sendo espirituais
só por perdoar, esquecer e sofremos. Isso aí é um sofrimento desnecessário. Na realidade, por que nós estamos sofrendo? Porque nós estamos dizendo, eu não vou me defender, eu não vou proteger meu ego, eu vou ficar sofrendo calado. Isso é muito bonito. A razão que você deve corrigir a situação não é para proteger seu ego, não é para te defender. A razão que você deve corrigir a situação é para proteger a igreja de Deus e para ajudar aquele irmão que está em pecado. Então, a motivação do coração para corrigir que tem que ser correta. Mas se você não está corrigindo com a motivação de se defender, de proteger você, mas se você está corrigindo porque você ama aquele irmão, você quer o bem para ele, então, meu irmão, e sempre deve confrontar, deve mesmo. Sabe, eu tenho aprendido, às vezes, poxa, no começo, algumas pessoas, alguns liderados, discípulos íntimos, era fácil corrigir, mas alguns daqueles mais antigos, irmãos, donos da igreja e tudo, meu amado, que medo que eu tinha de corrigi-los, mas eu enfrentei esse medo, falei, não, vou ter que corrigir para o bem deles. E aí, com temor e tremor, eu chamava eles e falava, olha, eu te amo tanto, te respeito, eu não estava mentindo, te admiro tanto, mas eu até estou com muito receio, porque eu estou realmente, confesso para você que eu até estou assim, muito tímido e muito assim, medroso de fazer o que eu preciso fazer, mas é para o seu bem, querida, é porque eu amo você e quero ver você vencer, que eu tenho que ser bem honesto com você e falar disso aqui, com amor e carinho. E corrigia com muito amor e carinho. Agora, eu tenho procurado aprender alguns segredos. Primeiro, elogia muito a pessoa nos pontos que ela verdadeiramente está certo. Segundo, não generaliza. Ah, você sempre tem esse problema. Não, fala de um momento específico. Terceiro, lembra-se de ver quem ela é em Cristo. Então, afirma primeiro quem ela é em Cristo e fala para ela, eu sei que você não é assim, mas naquele momento você agiu assim, e você foi errado. E eu estou, assim, com muito amor e carinho, assim, te encorajando para você corrigir esse erro. Temos que ter a coragem de confrontar. Agora, isso é a primeira coisa. Mas olha o que mais que ele diz, versículo 25. Disciplinando com quê? Até os rebeldes, a Bíblia fala, que é para disciplinar, mas com mansidão. Sabe? Olha o que mais ele diz no versículo 24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sabe? Nós não devemos viver a contender. A Bíblia fala que é inimigo de contendas, é uma das qualificações para ser presbítero. Inimigo de contendas. E não gosta de briga, de discussão. Tem gente que gosta de um bom bate-boca. Qualquer coisa está batendo boca já. Não. O líder espiritual nunca deve gostar de, sabe, se envolver em contendas. Inimigo de contendas. E o que mais que ele diz? E sim deve ser brando para com todos. Diga, brando. Diga, para com todos. O diabo tem jogado uma mentira na igreja e às vezes em líderes muito preciosos que dizem, olha, tem alguns que a gente não tem que ser brando com eles. Alguns que são rebeldes, você não tem que ser brando, você pode abrir o verbo. Mentira do diabo, a Bíblia está escrito aqui em preto e branco, seja brando para com todos. Todos. Até quando você vai disciplinar, ele diz, disciplinando com mansidão. Vou te falar o que tem afastado a maior parte das pessoas, muitas vezes das igrejas, quando elas são corrigidas. Não é o conteúdo que as afastou, foi o jeito que foi falado. Não foi o que foi falado que as afastou, foi a maneira de falar. Se a gente vestir palavras fortes, conteúdo forte, mas com amor, com brandura, com mansidão, você conquista, meu irmão, você conquista. Não é o que machuca as pessoas, não é o que você fala, é do jeito que é falado. É do jeito que é falado, que machuca as pessoas. É do jeito que é falado. Isso aqui eu vou te falar, é um dos segredos para causar uma explosão de crescimento. Porque uma vez que você começa a andar nesse tipo de amor, as pessoas, elas ficam doidas sabe, elas amam tanto aquela congregação, elas ficam tão apaixonadas porque elas são amadas.
elas são amadas, elas se sentem amadas. Sabe, as pessoas estão morrendo de fome para receber esse tipo de amor. Estão morrendo de fome para receber esse tipo de amor, queridos. E quando você as ama com o amor de Jesus, e não passa a mão por cima do erro, mas corrige com tanto amor e brandura, elas falam obrigado. Eu já tive pessoas que falaram assim, quando eu fiz o jeito certo, né, que eu já fiz o jeito errado muitas vezes, mas já fiz o jeito certo, que elas falaram assim, pastor, eu cheguei em casa, depois daquela sua correção, e falei para minha esposa, como o pastor nos ama, que a coisa melhor no mundo é ser corrigido pelo nosso pastor. Como eu quero tanto, pastor, por favor, continue me corrigindo. Como você me ajudou, como você me edificou. Eu sei que você estava me corrigindo, era coisa muito séria que você estava falando, e você não passou a mão por cima. Mas eu saí de lá edificado, que eu sabia que eu ia vencer, eu sabia que eu ia mudar, que finalmente eu ia crescer na minha vida espiritual. Que coisa gostosa, queridos, poder ver pessoas realmente sendo transformadas de glória em glória. Sabe, é uma arma tão poderosa. Confronta, não passa a mão por cima, mas com amor, porque o amor é a maior arma que a igreja tem. O amor. Mas ele não para aí, olha o que ele diz, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem. Agora olha o que mais que ele diz, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Agora, quando Deus me revelou isso aqui, foi uma explosão no meu coração, porque eu tinha aprendido as primeiras duas coisas, tinha que confrontar e tinha que fazer com amor. Mas eu confesso que eu muitas vezes falava, tudo bem, Deus, eu vou fazer isso, mas esse cara aqui, ele é tão duro, tão rebelde, que eu sei que não vai adiantar, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer assim mesmo. E aí Deus me mostrou aqui pela palavra que isso é pecado, fazer com essa atitude. Quando você vai confrontar, ele diz, você tem que confrontar com amor, com carinho, mas também com fé. Ele diz, na expectativa que Deus vai lhe conceder o arrependimento. Você tem que ter tanta fé, o Espírito Santo vai cooperar comigo. E eu sei que esse irmão vai se tornar uma bênção. Queridos, teve vezes que eu fiz só com a fé crua e nua, sabe? Não senti emoção nenhuma. As minhas emoções, a minha mente dizia, ele não vai aceitar. Mas no meu espírito eu escolhia, eu vou ter a expectativa que Deus vai conceder o arrependimento. Eu tenho uma fé, ele vai arrepender. E ele se arrependia mesmo. E eu comecei a acreditar que 99,9% dos casos dá para sempre recuperar. Olha, são muito raros. Aliás, no momento, eu não estou lembrando de nenhum caso que a pessoa não arrependeu. Às vezes demorou, às vezes na hora ela não aceitou. Teve um membro, ele não aceitou. Eu fiz tudo desse jeito. Ele não aceitou. Pegou a carta, falou, não, eu e minha esposa estamos indo para outra igreja. Passou 2 meses. Ele foi lá em casa com a carta. Pastor, por favor, aceite de volta essa carta. Ele falou, eu sei que aqui eu tenho amor. Ele disse, eu sei que eu tenho proteção e cobertura, que você ora. Esses 2 meses que eu estava fora da cobertura, ele falou, foi os piores meses da minha vida, piores dias da minha vida. Isso aconteceu agora, ano passado, que eu tirei muito tempo com esse irmão. Eu amei, fiz desse jeito. E todo mundo dizia, esse cara é problemático. Na realidade, o diabo dizia para o meu coração, é até melhor que ele fique fora da igreja, porque ele é um problema sério, ele tem problema de criação, problema psicológico, o cara é sério. É melhor que ele fique fora mesmo. E Deus disse para mim, não. Eu os guardei, eu os protegi, não perdi nenhum. E eu falei para ele, querido, não é por nosso egoísmo, porque nós queremos você na nossa igreja, mas é porque eu te amo, querido, que eu creio que você ainda vai voltar. Eu falei isso para ele.
Eu te amo demais, você é tão precioso, mas eu te dou a sua carta aqui, mas eu estou crendo que você vai voltar. Tá, obrigado, mas pode ter certeza que eu não volto. 2 meses depois ele estava lá, quebrantado, voltando em nome de Jesus. Isso é só uma entre muitas histórias que nós podíamos contar. Olha para o seu vizinho e diga assim: você vai ter muitas e muitas histórias. Ao confrontar com amor e com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ai, como é tão precioso estar junto com os irmãos na presença de Jesus, né? Obrigado, queridos, por esse privilégio de estar aqui com vocês. Como é gostoso. Glória a Deus. Vamos então continuar falando sobre relacionamentos. Você sabe que se você tirar essa palavra relacionamentos de cristianismo, não sobra nada, né? Só fica uma religião oca. Cristianismo é relacionamentos, né? Primeiramente relacionamento com Deus, depois relacionamento um com o outro, relacionamento com a nossa família, né? Relacionamento também de como nos relacionarmos com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Isto é cristianismo. Sem relacionamento, o cristianismo seria uma religião oca, morta, não é mesmo? Agora, eu gostaria de compartilhar então outro princípio, os outros princípios, né? Nós dissemos, realmente tem tantos princípios de relacionamento. Meu querido discípulo, pastor Geraldo, que está em Santarém, ele também tem uma mensagem sobre relacionamento. Eu fiquei encantado, maravilhado, eu até quero pegar o esboço dele depois, porque me abençoou muito também essa mensagem, porque tem tantos princípios na Bíblia sobre relacionamento, mas por alguma razão senti de Deus, na época que Deus me deu essa mensagem, ano passado, de colocar esses 7 itens juntos nessa mensagem. Talvez, como eu disse, tem muitos e muitos princípios, mas eu creio que foi de Deus, que foi dirigido. Outro princípio de relacionamento é o princípio das repreensões que instruem. Das repreensões que instruem. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 6. Obrigado, querido. Provérbios capítulo 6. O princípio das repreensões que instruem. Versículo 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Sabe, muitas vezes nós não valorizamos o tanto que a gente deve valorizar alguém nos repreender, né? O fato quando alguém está nos repreendendo. Mas que privilégio poder ser repreendido por alguém. Como nós devemos amar isso. Porque a Bíblia diz que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. São o caminho da vida. Agora veja Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Versículos 7 a 9. Provérbios 9, 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborrece. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Ele diz que quando a pessoa é uma pessoa escarnecedora, uma pessoa insensata,
ela não gosta de ser repreendida, mas o sábio, ele ama aquele que o repreende. Sabe, quando eu comecei a estudar isso e ouvi outro homem de Deus falar sobre isso, eu fui tão desafiado, porque eu compreendi que quantas e quantas vezes, mesmo quando minha autoridade chamava minha atenção, tinha razão, e eu me humilhava, ou pelo menos decidia, né, vou me humilhar, vou aceitar, amém, glória a Deus, e procurava mesmo ter uma boa atitude de coração, mas lá no fundo, o diabo queria colocar alguma coisa sutilmente, que não é bem, talvez ele está exagerando, e tal, e ele está sendo um pouco duro, né? Para que tudo isso? Mas tudo bem, em nome de Jesus, vou receber e tal. E depois eu fui ver o tanto que eu estava em pecado por ter esse sutil desgosto, de não gostar de ser repreendido. Sabe, a Bíblia fala que o sábio, ele ama a repreensão. Ele ama também a pessoa que o repreende, né? Interessante, ninguém jamais poderá alcançar o seu potencial máximo sem ter alguém para repreendê-lo. Sabia disso? Sem receber repreensões que instruem. Repreensões que instruem. Por isso que Deus nunca foi a favor de ter um papa, né? Não é mesmo? Não só papas católicos, mas papas evangélicos também. Todo mundo tem que ter cobertura, né? Alguém perguntou para mim, e o seu líder, pastor Paulo Jeff, que é seu pastor, seu discipulador, ele tem cobertura? Sim, cobertura dele é quem nós consideramos o apóstolo geral da Missão Paz, que é o pastor Melvin Eduardo, que é meu querido papai, tem 85 anos de idade. E ele tem cobertura? Tem cobertura. A Missão Paz tem um colegiado, uma mesa de diretores de várias denominações diferentes, né, internacional, e cada um desses homens, na sua própria organização, tem uma cobertura sobre eles. E eles servem de cobertura para o pastor Melvin. Então, ninguém realmente está sem cobertura. E assim que tem que ser, todo mundo tem que ter cobertura. Agora, eu sei que eu estou um pouco chovendo no molhado aqui, porque é uma área que talvez nós aprendemos, foi dos irmãos indiretamente, porque eu sei que os irmãos influenciaram muitas pessoas que acabaram nos ensinando muitas coisas sobre isso. Mas, como eu sei que tem pessoas aqui de tantas partes do Brasil e de tantos grupos diferentes, é bom sempre relembrar dessas verdades, né? Mais uma vez eu volto a repetir, ninguém jamais poderá alcançar seu máximo potencial sem receber repreensões que instruem. Nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter isso na nossa vida. É tão bom, é tão importante. Você já tentou corrigir, às vezes, um pai da forma que ele está agindo com o filho, né? Talvez aquele pai, ele não está sabendo disciplinar ou corrigir o filho como deve. E você tenta falar com o pai, olha, não é bem assim, querido, você deve fazer assim. Ele, rapaz, o filho é meu, eu crio ele do jeito que eu quero. Que insensatez, que tolice. O cara está tendo uma oportunidade de aprender como criar um filho e não está abrindo o coração para isso. Que coisa ridícula, não é verdade? Por isso que nós temos que nos quebrantar. Eu tenho falado para o meu discipulador, eu não conheço uma família mais exemplar do que do meu discipulador, sinceramente. Eu falei, olha, querido, por favor, fale na minha vida. Quando você vê coisas que minha família convive muito com a sua, você está vendo o jeito que nós estamos criando filhos. E ele tem tido essa liberdade mesmo. E como eu sou grato a Deus, como eu tenho aprendido tanto com o meu discipulador e a esposa dele, a discipuladora da minha esposa. Sabe como nós temos aprendido tanto? Como é tão sério essa questão, por exemplo, de criar filhos e tantas outras áreas. Meu Deus, se eu não tivesse ajuda. Ai, meu Deus, eu vou te falar.
Né? Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? Imagina, eu preferia nunca liderar nenhuma célula, muito menos ser pastor, nada disso, se fosse para perder minha família para o diabo. Não, Senhor, meu rebanho principal é minha esposa, meus filhos, eles são mais importantes do que tudo para mim depois de Jesus. Depois de Jesus, eu quero cuidar bem deles. E ainda bem que eu tenho cobertura e discipulador e pessoas para me repreender e corrigir. Esses dias, poucos dias atrás, estava na casa do meu discipulador e ele falou: olha, você realmente devia fazer assim, com seu filho. Aquele momento lá na mesa, quando ele fez assim e tal, você teria sido mais sábio você repreendê-lo assim e tal. Ah, tá. Eu sabia que era o meu bem. Machuca o ego da gente, que a gente pensa, não, mas o filho está fazendo tudo certo. Mas não, é bom aprender, é bom ter o ponto de vista de outras pessoas que têm mais experiência. Meu Deus do céu, como eu quero ter um temor de Deus muito grande nesta área, porque eu sei que é muito, muito, muito sério. Amém, queridos? Vamos aprender e crescer. Como é importante. Olha Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Misericórdia. Rapaz, eu me vi enquadradinho bem aí, eu estava sendo um homem estúpido, porque lá no fundo eu aborrecia a repreensão, eu não gostava quando era repreendido. Eu me vi, rapaz, como sou uma pessoa tão estúpida, mas não, era, porque agora eu amo a repreensão. Me repreende que eu gosto, aleluia. Amém? Eu tenho escolhido a gostar. Você pode escolher a gostar, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Pensei só um ou dois que estavam realmente recebendo essa palavra. Se não der para dizer amém, diga amém. Mas vamos escolher a amar a repreensão. Amém? Faça essa escolha agora. Diga: eu decido amar a repreensão. Em nome de Jesus. Me conceda essa graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Provérbios capítulo 15, versículo 5. Provérbios capítulo 15, versículo 5. 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. E versículo 32 do mesmo capítulo, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E Provérbios capítulo 17, versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Agora aqui é tremendo. Eu já vi pessoas que a gente chama a atenção, às vezes ele não fica ofendido, mas é quase como se fosse uma água na costa do pato. E eu já vi outros que eu tenho que até ter cuidado. Por exemplo, meu querido e precioso discípulo, o pastor Geraldo, que ficou com a equipe pastoral lá em Santarém. Que homem temente a Deus, que homem santo que ele é, que coisa. E eu tenho que ter cuidado quando eu corrijo em qualquer coisa, porque eu até falo, se não for uma coisa tão séria assim, eu falo, isso é só um detalhe pequeno, não é muito sério não, só um detalhe, só porque a gente fica naquela sintonia fina, em todos os detalhes, não é verdade? Porque é uma responsabilidade muito grande que ele está assumindo. Mas eu tenho que ter tanto cuidado, sabe por quê? Qualquer coisa que eu falo, ele leva tão a sério. Sim, eu vou ter muito cuidado. É tão lindo o quebrantamento do coração dele. E eu vou te falar, ele é um desafio para a minha vida. Eu tenho aprendido tanto com meus preciosos discípulos. Sinceramente, quando eu penso na equipe que Deus tem nos dado, eu falo, meu Deus, jamais de mim mesmo seria digno de ter uma equipe dessa. Eles são muito, assim, na minha opinião, muito
superiores assim em conhecimento, em habilidades ministeriais, nos dons da palavra. É impressionante como eles ministram, é impressionante o impacto. E eu fico assim admirado com o coração do pastor Geraldo, porque eu falo uma coisa, eu tenho que até ter cuidado, porque senão ele leva tão a sério qualquer coisinha, qualquer repreensãozinha, qualquer correçãozinha, e procura seguir aquilo com tanto cuidado, e a gente vê que é um coração tão puro, sabe, me dá vontade de chorar quando eu penso na lealdade desses irmãos, porque é uma coisa linda demais, é lindo demais. Não foi por acaso, não foi de um dia para o outro que chegou lá. Pagamos um preço muito alto. Mas é precioso demais, é precioso demais. É precioso demais. Bem, vamos agora para o outro princípio, né? Bem, nós já compartilhamos agora 4 princípios, né? Então seria o quinto princípio, né? O princípio da alegria. O princípio da alegria. Você sabia que isso é um princípio extremamente importante? De você ser uma pessoa cheia de alegria? Olhe para o seu vizinho e dê um sorriso bem grande e fala assim: é importante você sorrir muito, meu irmão. Olha para o outro vizinho e fala assim: você sorrindo ajuda nos seus relacionamentos. Isso é provado cientificamente. Sabe que é verdade? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É o sorriso sincero, genuíno. Não é aquele sorriso né, falsificado. Tudo bem? Não é aquele sorriso artificial, aquele sorriso de plástico, né? Não, mas aquele sorriso sincero que vem do fundo do coração, sabe? É tão importante, ele desarma qualquer um. Quando você sorri, você fala: mas não é meu jeito de sorrir muito, não. Então Deus quer mudar seu jeito, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus quer que nos ajudar a ser pessoas que deem mais sorriso, em nome de Jesus. Você sabia disso? Pastor, mas a Bíblia em nenhum lugar fala que Jesus andava para cima e para baixo sorrindo, mas fala que ele chorou. A Bíblia também não fala que Jesus respirava, não fala que ele usava o banheiro, não fala que ele usava roupa, mas tudo isso a gente sabe que ele fazia, era óbvio, todo mundo sabia que ele fazia essas coisas, sabia que ele sorria. Agora, no dia que ele chorou, Jesus chorou, vamos anotar aqui, Jesus chorou. Como que você sabe que Jesus sorria muito, Abe? Número 1, a Bíblia fala sobre a alegria que ele tinha. Número 2, as crianças eram atraídas a Jesus. Você já viu crianças serem atraídas, um cara com cara fechada assim? Criança quer distância. Crianças são atraídas a alguém que é sorridente. Alguém que é sorridente. As crianças são atraídas a alguém que é sorridente. E essa estatística aqui não é muito científica, mas dizem o seguinte, que para sorrir, leva 26 músculos do rosto. E para fazer uma cara fechada, leva 62 músculos. Leva bem mais músculos do rosto para fazer uma cara fechada. Porque Deus fez o nosso rosto automaticamente, mais naturalmente, para sorrir, aleluia. Então, eu quero que você agora comigo, quando eu contar até 3, você vai exercitar 26 músculos do seu rosto, tá bem? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que um dos segredos de desenvolver relacionamento é aprender até saber falar sorrindo, né? Eu dei o exemplo do Jorge Mitian, que sabe conversar sorrindo, né? E eu também estou aprendendo a conversar. Aliás, já faz vários anos que eu aprendi a fazer. Mas você sabe que é importante aprender. Tem pessoas que não sabem conversar sorrindo, sabia disso? Falar sorrindo, falar já sorridente. Elas estão sorrindo. Para elas conversarem, elas têm que parar de sorrir. É mais ou menos assim, elas estão assim. Elas estão assim. Aí,
Aí querem conversar, aí elas param. Conversa. Aí sorri de novo. Mas não, você pode aprender a sorrir. Olha para o seu vizinho e fala assim, tem que aprender a conversar sorrindo, meu irmão. Agora, escuta bem, é claro que esse sorriso não pode ser superficial, artificial, tem que vir fluindo de uma alegria profunda. Mas muitas vezes a pessoa tem alegria profunda, mas não sabe exteriorizar essa alegria profunda. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11, a minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa. Se você já nasceu de novo, você já tem alegria completa. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já tem a alegria do Senhor, mas não adianta em ajudar nos relacionamentos se não souber exteriorizar essa alegria, aleluia. Você já tem alegria completa aqui dentro, agora tem que exteriorizar. Agora, escuta bem. Na medida que você vai exteriorizando essa alegria e borbulhando, você começa a ser uma pessoa que atrai pessoas para Jesus, porque você está cheio de alegria, cheio de felicidade. As pessoas querem estar perto de alguém que está cheio de alegria. Isso é um fato, isso ajuda nos relacionamentos. Eu vi um CD, eu acho que era fita de cassete do Bob Fitts, né? Ele estava falando sobre... Tem crente que está tão seco que parece uma esponja seca. Você já viu aquela esponja bem seca, que se tiver um pingo de água aqui, mas a esponja está tão sequíssima que passa aqui, o pingo de água desapareceu. Mas você faz assim, você não acha água mais dentro da esponja. Parece que evaporou. A esponja sugou. Tem crente que é o crente esponja, né? Você chega perto dele, né? E aí, irmão, tudo bem? Não sei, o cara não sabe, o negócio está ruim, né? E tal, e tudo. E aí, irmão, mas Jesus é uma bênção, né? A vida é maravilhosa, você pode... Né? Não, é porque, sabe, você não sabe. A luta é grande, né, irmão? A luta é grande, o diabo existe. O amor de muitos esfriarão e tudo. Aí você fica tentando encorajá-lo e ele tal. Aí você tá, então depois a gente fala mais, tá, irmão? Depois tá, tchau. Você sai de lá sugado, igual uma esponja seca, sugou a vida que estava dentro de você. Você tá, tchau, irmão. Te vejo depois. Né? Sugado da energia, né? Aliás, vou só abrindo um parênteses sobre o versículo que o amado irmão aqui citou. O amor de muitos esfriarão. Você sabia que todas as profecias negativas sobre a igreja já foram cumpridas? Já faz muitos anos que o amor de muitos esfriou e tudo. Todas as profecias negativas sobre a igreja foram cumpridas já. Só faltam as profecias positivas, poderosas, de ganhar um mundo para Jesus. Já pensou nisso? Que coisa linda. Bem, fechando o parênteses, tem o crente esponja molhada. Sabe como é o crente esponja molhada? E está tão cheio da vida de Deus. Você já viu uma esponja tão molhada que se você encostar ela aqui, começa a escorrer água, que ela está tão ensopada. E se você tocar nela, o que sai dela? Água. A pessoa está tão cheia de Jesus. Sabe, queridos, é importante você exteriorizar essa presença de Jesus que já está dentro de você. Quando você deixa ele soltar. Deixa ele soltar. Seja um cristão esponja molhada, aleluia. Glória a Deus. Você só trisca no crente esponja molhada, ele, aleluia, glória a Deus. Experimenta no seu irmão, trisca nele, vê se ele dá um glória e aleluia. Amém. Esponjas molhadas, agora preste atenção. Veja bem. Olha, esta questão do princípio de alegria, por exteriorizar a alegria, você automaticamente começa a exteriorizar a presença do Espírito Santo, que é a atmosfera de fé, de amor, de alegria. Aliás, essas três atmosferas, nós temos sempre ensinado que é importante nas nossas células. Por exemplo, imagina a pessoa...
ela chega, né, vamos supor, ele não é seguidor de Jesus ainda, mas ele está com muita fome e sede das coisas de Deus. E ele foi convidado para a sua célula. Então, eu não sei que dia que normalmente são as suas células aqui, muitas nossas células lá são na quarta-feira à noite. Então, vamos só supor que o camarada, ele né, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ele já está quebrado, sugado, ele não conhece a Jesus, tem dívidas, tem brigas em casa com a esposa, acima de tudo tem ainda a sogra que pega no pé dele, e ele chega arrebentado para a reunião da célula lá. Aí ele chega lá e você, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pode sentar. E aí você dá uma palavra séria. O cara vai sentir, né? Tem que ser santo, meu irmão, senão... Aí ele sai de lá quebrado, né? Arrebentado, acabou com o cara. Agora, se tiver uma atmosfera de alegria, sabe? A célula é tão importante, mas não é só a célula, é a igreja, a sua vida, o seu lar. Uma atmosfera de alegria, sorrindo, brincando, feliz, sabe? Feliz. É tão importante esse tipo de atmosfera. Outra atmosfera que nós sempre ensinamos na célula é a atmosfera de amor, de muito abraço, amor e carinho. Eu vi, por exemplo, deixa eu só te contar um exemplo aqui. Eu vi uma célula onde o líder da célula, o cara tinha uma profundidade, uma revelação da palavra, como poucos que eu já vi em termos de liderar a célula. Era lindo demais. Eu fiquei assustado quando eu vi que a célula dele não crescia. E tinha duas irmãs, tipo Trifena e Trifosa, né? Que todas duas eram meio assim, né? Fofinhas. E a Trifena e Trifosa, e elas nem eram elas eram novas convertidas e tudo, mas elas lideravam uma célula, meu irmão, a casa era simples, mas enchia de carro na frente, era todo mundo querendo ir para a célula delas, elas estavam alcançando tantas pessoas. Eu até falei com o pastor Geraldo, isso muitos anos atrás, quando nós estávamos começando ainda, né? Eu falei, vamos estudar o que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, que está tendo tanto sucesso. E nós fomos perceber, e eu e o Geraldo descobrimos, rapaz, vários segredos que elas faziam. Por exemplo, primeira coisa, quando a pessoa chegava na casa delas, lá no portão de fora, uma delas, antes da reunião começar, todas duas, se era durante a reunião, uma ficava liderando a reunião, mas a outra fazia isso. Mas se era antes da reunião começar, todas duas iam lá, abraçavam, fazia a pessoa sentir bem-vindo, aquele amor, aquele carinho, sabe? Depois tinha alguém para cuidar das crianças. É uma coisa assim, sabe? A pessoa se sentia bem, se sentia amada, sentia aquele carinho, como as pessoas estão morrendo de fome por amor, por um abraço, por um carinho. E sabe, quando você começa a exteriorizar a presença de Deus, não tenha vergonha de fazer isso. As pessoas vão sentir a presença de Deus. O que eu tenho notado lá no Ceará, sabe, que eu creio, pelo que me foi informado, que muitos cearenses tiveram pais assim muito rígidos, porque o cearense é um trabalhador, né? Ele é conhecido como japonês brasileiro, né? Ele trabalha demais. Eles foram muito rígidos, muito firmes, e talvez não receberam tanto amor. Então já cresceram como adultos carentes. Eu não duvido que aqui no Sul tem um pouco disso também, especialmente com essa... Porque eu também sou descendente de alemão, com essa descendência dos alemães. Eu não duvido que talvez tenha tido isso. E de repente você chega para aquele adulto que nunca sentiu tanto amor assim. E ele é invadido com amor, com abraços, com carinho. Meu irmão, desarma qualquer um em nome de Jesus. Não é lindo? Então, isso aí faz uma grande diferença. Mas esse princípio da alegria também gera uma atmosfera de fé. Gera uma atmosfera de fé, porque a pessoa começa realmente, através da palavra da fé, do espírito da fé, ela começa a dizer palavras de vitória,
Palavras de fé. Eu tenho visto que aquela célula que é um centro de milagres, ela atrai pessoas. Nossas células têm crescido muito, com muitos visitantes. Mas por quê? Porque fica sendo conhecido. Olha, o pessoal daquele quarteirão sabe. Seu casamento está tendo problema? Vai lá que eles oram por você. Muitos casamentos já... A própria pessoa que não é seguidora de Jesus testemunha para os outros. Não, vai lá que eles oram. É transformado. Irmãos, quantos e quantos católicos dos mais tradicionais já chegaram à nossa igreja e falaram assim: nós sabemos que você sabe ajudar os jovens, nós sabemos que você pode ajudar o casamento. Quantos e quantos vieram para nós pedir ajuda? Porque foi conhecido como centro de milagres, um centro onde coisas acontecem. As células, então, devem ser um lugar onde aquela palavra de fé, de vitória, de milagres acontece. Uma palavra de encorajamento, uma palavra que edifica, uma palavra que não palavra de dúvida, de derrota, de incredulidade. Tenha cuidado com o jeito que você fala coisas. Você pode desanimar a pessoa, em vez de encorajá-la. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando aqui de células e também das congregações, dos cultos. Se a mensagem e a atmosfera for uma de alegria, de fé, é impressionante como logo, logo não cabe, não tem espaço para todo mundo. É impressionante. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é movido pela fé, pela vitória. Uma atmosfera de fé é tão importante que você nem imagina. Eu já notei a comparação, por exemplo, restaurantes. Eu não sei se você já notou. O restaurante, num certo sentido, não importa a localização do restaurante. Ele pode ser longe, fora da cidade. Em Santarém mesmo, tem uma churrascaria liderada por gaúchos, né, que fica bem fora da cidade, bem fora, lá longe. Aquela churrascaria, ela não fica vazia, ela toda hora está cheia de gente. Mesmo que ela esteja lá fora da cidade, bem longe mesmo, vários quilômetros, muitos quilômetros. Mas por quê? Porque a comida é muito boa, muito boa. Então, um restaurante, ele pode até ser caro, pode até ser muito longe, mas se a comida for muito boa, o povo faz fila para entrar. E deixa eu te falar uma coisa, é a mesma coisa. Se na sua congregação, na sua célula, você preparou um alimento no Espírito, uma mensagem de fé, que vai ajudar aquela pessoa a vencer os problemas e superar e alcançar vitória para a família dela, para a vida dela. E você, em vez de uma mensagem, irmãos, nós nunca vamos conseguir, mas ter uma mensagem de fé, de vitória. Meu irmão, você vai ter que, sempre vai ter um grande problema na sua congregação e na sua célula. Falta de espaço. Sempre. É impressionante. Sempre é um grande problema. Olha para o seu vizinho e fala assim: sempre, meu irmão, esse problema vai te perseguir. Falta de espaço, falta de cadeiras, falta de bancos, porque serão multidões e multidões atrás da alegria, do amor e da fé que está emanando do seu interior. Amém? Eu gostei que o homem de Deus disse, ele disse, até um porco velho não volta a ficar comendo no mesmo lugar, se toda vez que ele vem comer naquele lugar onde ele recebe uma paulada na cabeça. Tchá! Ele falou, até o porco velho procurou outro lugar para comer. Se o cara, toda vez que ele for para a sua célula, para a sua congregação, você dá umas pauladas, né? Tá. Aí ele decide que vai a outro lugar para congregar, porque não é possível. Não é verdade? Ou senão ele compra um capacete.
A gente tem que amar as repreensões que instruem, mas paulada também, misericórdia. Aleluia. Muito bem. Mas esse princípio de alegria também tem a ver com Romanos 12:15. Veja lá, antes de ir para o próximo princípio, olha o que diz Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15. Olha o que ele diz. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, um princípio de desenvolver relacionamento é saber só praticar esse versículo. A pessoa, porque nossa tendência como líderes é o contrário. A pessoa está triste, a gente fala, não, irmão, para com isso, não acredita, mentira do diabo, vai lá. E a gente começa a repreender os que estão tristes. A Bíblia fala que não é para repreender, é para consolar o desanimado, é para chorar com ele, diz a Bíblia. Não é para repreender o que está desanimado. Você está entendendo? E quando o novo convertido chega todo alegre, como líderes, a gente pensa, pô, o cara está exagerando. Então a gente fala assim, irmão, amém, mas, sabe, não esquece disso e tal. E a gente tenta equilibrar o cara. E a Bíblia fala, não faz isso não, alegre-se com os que estão alegres. Você tá... Seja um Barnabé, chega e vê Antioquia, novo convertido, e se alegra com a graça de Deus, você vê. Então, joga mais fogo, mais lenha na fogueira, se alegra, não vai roubar a alegria do outro. Às vezes chega um novo convertido, que finalmente agora está fazendo discípulos, está liderando uma célula, e ele está todo alegre, ele chega e fala assim, rapaz, eu já tenho 3 discípulos e mais 2 estão convertendo, glória a Deus. Você fala, amém, irmão, mas né, eu tenho 12, né? Não era o momento de dizer que você tem 12. É o momento de você falar, poxa, que legal, você já tem 3 discípulos, você está de parabéns, glória a Deus. Não é verdade? Então isso é um princípio de relacionamento, é se alegrar com os que se alegram. E quando o outro está triste, consola. Aliás, sobre esse consolar os que estão tristes, veja 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 14. Primeira Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Em outras palavras, não vai passar a mão por cima. O cara insubmisso, está em rebeldia, está desobedecendo claramente, com amor e carinho, mas vai admoestá-lo, vai chamar a atenção dele. Isso é muito importante para o... Por quê? Porque você quer proteger a reputação da igreja? Não, essa não é a razão principal. É porque você ama aquele irmãozinho e você sabe que ele está abrindo portas para maldição na vida dele. Então, porque você o ama, você vai admoestá-lo. Mas que mais que ele diz? Consoleis os desanimados. Qual a nossa tendência? Igual disse, nossa tendência é chamar a atenção de quem está desanimado, né? Mas não é a hora de chamar atenção, é hora de consolá-lo, de amá-lo, não repreendê-lo, consolá-lo. Que mais que diz? Ampareis os fracos. Ai, quantas vezes, em vez de amparar o fraco, eu repreendi o fraco. Está fraco, não? Para com isso. Mas a Bíblia fala, não, ampara o fraco. E não está conseguindo vencer um pecado? Ampare ele, ajude a ele, ame a ele. Ampareis os fracos, ajude os fracos, ajude-os. Muitos dos nossos maiores pastores, irmãos, eram crentes fracos que não conseguiam vencer pecado, eram crentes derrotados, mas nós aprendemos esse segredo de amparar os fracos, de amá-los. Aliás, estamos aprendendo ainda, né? Temos muito para aprender sobre isso, mas estamos crescendo. Aí olha essa última frase, sejais longânimos para com todos. Essa palavra longânimos, ela vem de 2 palavras. Longo ânimo. Para com quantos, irmãos? Todos. Sabe o que está dizendo? Nunca é para você desanimar sobre ninguém.
É para você ter um ânimo longo, comprido, sobre todo mundo. Sobre todo mundo. Sejais longânimos para com todos. Então, até aqueles mais problemáticos, se aplica a fé e diz: não, mas eu ainda estou animado sobre ele. Um dia ele vai ser uma bênção. Um dia, rapaz, irmãos, às vezes demora 20 anos, de repente o cara parece que a ficha caiu, e ele se torna uma bênção. Deu problema 20 anos, mas valeu a pena, porque depois ele desconta no diabo e se torna seu braço direito. É verdade. É verdade. Eu tive um irmão, rapaz, o cara era problemático demais. E eu ficava só pondo em prática isso, Uma vez o cara despertou, hoje ele é um dos meus braços direitos principais na igreja. E ele falava mal de mim pelas costas e fazia tanta coisa, e influenciava os empresários. O cara era problemático. Mas quando eu aprendi a confrontar, chamá-lo com muito amor e carinho, ir corrigindo, e não me desanimar sobre ele, sejais longânimos sobre tudo. Não, ele vai ser uma bênção. Hoje, meu irmão, hoje ele se considera que um dos ministérios dele é apoiar meu ministério. Esse irmão tem sido uma bênção no meu ministério. Não é por causa disso, né? Mas até carro zero ele já me deu. É verdade. Eu vou te contar. Mas tudo mudou depois que houve esse tipo de tratamento com a pessoa. Porque, sabe, muita gente, até os problemáticos, criança problemática, o que ela é? Muitas vezes é porque ela está chamando atenção. Ela está pedindo alguém para corrigi-la, para tratar com ela, sabe? Então, aqueles que você pensa que são os mais endiabrados, eles jamais serão uma bênção. Isso é mentira do diabo. Seja longânimo para com todos. Todos. Diga todos. Todos. Então, vamos ter ânimo longo sobre todos, né? Amém. Bem, vamos continuar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou um pouco mais rápido nesse aqui, até porque nós também já falamos um pouco sobre esse princípio, mas é o princípio número 6, o princípio de enxergar a fé dos outros. Isso aqui é uma coisa muito gostosa, muito linda. Nós já lemos o texto em 2 Coríntios 5, 18, 19, mas vamos só ler de novo, só para recordar um pouco sobre a autoridade que Deus tem dado a igreja. O princípio de enxergar a fé dos outros. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Bem, Deus confiou nas mãos da igreja a palavra da reconciliação. Ele já resolveu os problemas do pecado, ele não está cobrando mais do mundo o seu pecado, e ele confiou em nossas mãos o ministério da reconciliação. Que coisa fabulosa. E em João capítulo 20, só repetindo o que nós já tínhamos comentado também antes, mas só para servir de base, João capítulo 20, versículos 22 e 23. E havendo João 20, 22 e 23. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Agora, essa é uma autoridade que Deus deu à igreja no mundo espiritual para decretar salvação, perdão, vitória, cura das nações. Você está entendendo? Amém? Muito bem, então agora vamos continuar. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, Mateus capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé,
Agora, foi a fé de quem? A fé dos homens que trouxeram o paralítico e a fé do próprio paralítico. Jesus viu a fé desses homens. Agora, por que Jesus viu essa fé? Porque Jesus estava com os olhos treinados para saber ver a fé dos outros. Isso é interessante. Às vezes, nossos olhos estão treinados de uma forma muito desconfiante, assim, de não perceber a fé que os outros estão tendo. Isso prejudica os relacionamentos e o andamento da coisa. Jesus, ele percebeu, ele viu que esses homens tinham fé. Então ele exerceu uma autoridade impressionante. Ele falou: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Ai, 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 os religiosos ficaram escandalizados com isso. Versículo 3. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Veja bem, quando você começa a ver a fé dos outros, isso traz resultados poderosos. Em primeiro lugar, isto te traz uma fé viva em Jesus para você mesmo. Quer dizer, Jesus de repente tinha certeza que esse paralítico ia andar, porque ele viu que tinha fé na vida deles. Eu tenho visto isso, que isso traz muita fé para mim. Muitas vezes eu chego num lugar e Deus abre meus olhos, eu vejo que o povo tem fé, de repente isso encoraja a minha própria fé. Eu falo: milagres aqui vão acontecer. Interessante isso. Segundo lugar, isso te dá coragem de decretar vitória, perdão e cura. E terceiro lugar, é uma autoridade sobrenatural trazendo resultados, que foi o que aconteceu. E o homem, versículo 7, levantou-se e partiu para a sua casa, versículo 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Agora olha o que diz: glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Está singular ou está plural aí? Plural. A multidão entendeu o que Jesus estava querendo ensinar. A multidão entendeu. Jesus estava dizendo: olha, Deus tem delegado aos homens aqui na terra autoridade para decretar, para perdoar, para curar. E a multidão entendeu o que Jesus estava querendo ensinar, porque a multidão glorificou a Deus por ter dado tal autoridade aos homens, não ao homem, mas aos homens. Essa autoridade foi delegada. Isso aqui é impressionante. Não foi por nada que o autor, Mateus, aqui inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim. Eu posso estar enganado, talvez eu estou interpretando errado, estou pronto para ser corrigido, não sou dogmático. Mas creio eu que é isso que ele está falando, porque está no plural, homens. Agora, veja bem, Atos 14, Atos capítulo 14. A mesma coisa acontece com o apóstolo Paulo. Aqui, olha. A partir do versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Agora, irmãos, isso aqui foi um milagre duplo, porque até uma criança demora muito tempo para aprender a andar. Agora imagina um homem de certa idade que nunca andou na vida, mesmo sendo curado da paralisia, demoraria meses e meses e meses para aprender a andar. Então foi um milagre duplo. Ele foi curado da paralisia e também andou instantaneamente. Mas o que mais me impressiona aqui é que não foi Paulo que curou o homem. Foi o Senhor Jesus. Mas não foi pela fé de Paulo também.
Foi pela fé do próprio homem que ouvia a mensagem. Só que Paulo teve olhos para ver que o homem tinha fé para ser curado. Então nós temos que ter esses olhos para ver, porque isso vai abrir comportas de curas, de milagres, do sobrenatural no nosso ministério. O sétimo princípio é o princípio de se reanimar no Senhor, de se reanimar no Senhor. Veja 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, versículo 6. Vocês já conhecem a história, eu creio, lá de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 30. Você sabe que, fora o incidente com Absalão, fora aquele incidente, esse incidente foi o pior momento da vida do rei Davi, eu creio. Né? O único momento que foi pior do que esse foi quando Absalão, né, estava tentando o matar e etc. Ele estava fugindo para a sua vida. Mas Davi aqui, queridos, passou uns maus bocados. Veja bem, ele já era um fugitivo. Tinha se instalado lá com os fariseus. Filisteus. Falei fariseu. Ele se instalou lá com os filisteus. Estava morando lá em Ziclag, né? Quando, de repente, ele está voltando do campo de batalha e chega lá, ele já era um fugitivo. Ele chega lá e toda a cidade onde ele estava morando, né? Ele e os seus valentes, estava tudo queimado, tudo queimado. E as esposas e os filhos de Davi também tinham sido sequestradas. Todas as crianças, todas as esposas, inclusive do próprio Davi. Davi também estava horrivelmente triste. Só que estes homens, que Davi estava investindo a vida para ajudar e abençoar esses homens ficaram tão tristes porque as esposas e os filhos deles também tinham sido sequestrados, que eles queriam apedrejar Davi. Quer dizer, Davi, além de sofrer um baque tão horrível sobre as próprias esposas e filhos dele, agora os próprios companheiros, os próprios copastores dele, como se fosse, estão querendo agora apedrejá-lo, acabar com ele. Que situação horrível. Mas eu gosto tanto do versículo 6. Fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Mas olha a próxima frase. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Agora, queridos, nós nunca podemos esquecer que o nosso discipulador principal sempre será o Espírito Santo. Amém? Não podemos criar uma dependência mórbida no homem. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Não quer dizer que nós não podemos confiar na palavra de alguém. Está dizendo de fazer naquele homem minha fonte de sustento. Não, só tem um que é nossa fonte, que é Jesus. Então nós temos que estar debaixo de cobertura, nós temos que abrir nossa vida e tudo, mas nós temos que, sabe, porque se você colocar seus olhos no homem, Ele que vai cuidar de, sabe, e você não aprender a se reanimar no Senhor, você sempre vai acabar sofrendo decepções e problemas. Deus não quer isso. Deus quer que nós saibamos voltar para dentro de nós, onde mora o Espírito Santo, e saber nos reanimar no Senhor. A pessoa que faz isso, ela gera relacionamentos tão fortes, porque ela pode estar no momento mais angustioso, mas ela continua tratando as pessoas bem, ela continua sendo amorosa. Davi aqui, por exemplo, ele não ficou magoado com os homens dele, não, sabe? Ele soube dar a volta por cima. E eu quero encorajá-los nesta área, em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse momento, que ficássemos em pé, por favor, e fechássemos nossos olhos. Eu gostaria de lhe
convidar, aí mesmo no seu lugar, de refletir agora, com os olhos fechados, só ir pensando essas verdades que nós ouvimos hoje de manhã, no segundo horário, hoje de manhã, e hoje à tarde. O princípio da resposta branda, o princípio da humildade, o princípio de confrontar com amor e fé, o princípio das repreensões que instruem, o princípio da alegria, a atmosfera, né, de alegria, de fé, de amor, o princípio de enxergar a fé dos outros e o princípio de se reanimar no Senhor. Eu gostaria de encorajá-los a se unir comigo agora, diante da presença do Senhor, e dizer: Senhor Jesus, gera essas realidades na minha vida, no meu coração. Flua nesses princípios, Senhor. Que eu possa realmente, no momento certo, na hora que eu preciso, o Teu Espírito Santo vai trazer à minha memória. A Tua palavra promete que o Consolador, Ele trará à memória todas as coisas que nós fomos ensinados. Nós temos a mente de Cristo. Nós vamos cultivar relacionamentos poderosos. Nós vamos atrair as multidões para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora, com muito carinho, coloque a mão no ombro da pessoa à sua esquerda e à sua direita também. E só comece a orar por vocês três. Você e a pessoa à direita e à esquerda. Só abençoando, decretando vitória. Relacionamentos de sucesso. Relacionamentos de vitória. Vai declarando, confessando que você terá relacionamento de vitória. O seu vizinho terá relacionamento de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Estica bem agora. Amém, Jesus. Eu estou sentindo, se for possível, pastor John, nós talvez abrimos para 3 perguntas, tá bom assim? Amém? Então, tem alguém que tem alguma pergunta contundente, importante? Podem sentar, fiquem à vontade. Se não tiver pergunta, não tem problema. Sim, pode ser sobre qualquer coisa, células, grupo de evangelismo e tal. Sim, querido. Sim, a pergunta dele é o seguinte: a igreja do show tem uma forte ênfase em oração, tem a montanha do jejum e oração, inclusive eu já fui para aquela montanha tremenda, e ele perguntou se nós temos alguma coisa semelhante. Interessante, queridos, que toda igreja em células, assim, grande, ao redor do mundo, que você for estudar, que você for visitar, você vai encontrar uma ênfase muito forte em oração, muito forte. Eu creio que talvez todos nós temos aprendido com o show, né, sobre isso. O show enfatiza tanto a oração. E na realidade, como o Billy Graham disse, que os 3 segredos, Billy Graham disse isso, né? Os 3 segredos principais para o avivamento, né? Número 1 é oração. Número 2 é oração. E número 3 é oração. Né? E é verdade mesmo. O Bill Beckman diz o seguinte, ele fala do avião. Bem, lá em Santarém falou de avião, aqui ele falou do pássaro, né, me disseram. Lá em Santarém falou do avião, tem que ter 2 asas para voar, que a igreja tem que ter o culto de celebração e tem que ter as células. Né? Se só tiver uma asa, no máximo voa em círculos, mas se quiser decolar mesmo, tem que ter as 2 asas bem instaladas, culto de celebração e as células. E o Bill Beckman disse uma coisa que eu achei tão interessante, ele falou, tem certas coisas que tem que estar nas 2 asas. Ele falou, uma dessas coisas é a oração. Tem que ter muita oração coletiva aqui da congregação e tem que ter muita oração nas células. Tem que ter. Isso é muito importante. Agora, como Deus vai te dirigir em como organizar,
os tempos de oração, isso cada igreja vai ter a criatividade pelo Espírito Santo. O princípio é o seguinte, tem que orar e orar muito. Interessante, na igreja primitiva, que quando Herodes pegou e decapitou Tiago, vocês estão lembrados? Aí ele viu que os judeus ficaram felizes com isso, aí ele pegou Pedro também, já estava com plano de matar Pedro. A igreja entrou em crise, começou a orar. Não deu outra. O anjo foi lá, abriu, né, o portão da cadeia, você já sabe, tudo aquilo. Agora, é impressionante. Quando ora muito, vai acontecer milagres. E o diabo quer nos convencer que não faz tanto diferença assim. Isso é uma grande mentira, faz toda a diferença. Então tem que ter muita oração. Agora, o grande engano é o seguinte, algumas pessoas pensam, só por ter muita oração, todo o resto vai acontecer. Não é bem assim também, porque se a pessoa estiver orando muito, mas recusa andar em amor, recusa estar se humilhando, pedindo perdão, recusa a realmente ter uma intimidade com Deus naquela oração, né? Às vezes é só uma coisa religiosa, tem que fazer. Então, não, são vários fatores, mas um desses fatores é a oração, é muito importante. Temos muitos tipos de oração lá, e muitos mesmo, mas uma entre muitos tipos de oração que temos, é que cada célula é para ter uma reunião de oração semanal, né? Nem todos da célula participam, né? Mas todos estão convidados a participar. Então, tem uma reunião. Algumas células fazem meia hora antes da célula começar, no mesmo dia. Outros programam uma outra noite. Outros programam um almoço, onde vão jejuar para aquele almoço e encontrar na casa do fulano para orar e jejuar. E coisas assim. Muito jejum, muita oração, constantemente. Tem muitos outros tipos de oração também acontecendo lá na igreja. Muito. Mas é uma área que sempre, em vez em quando, tem que... Igual o show diz. O show diz que a montanha de oração dele parece que tem a média de 3.000 pessoas por dia. E nos finais de semana, essa média sobe para 10.000 por dia. Ele diz que é uma coisa assim, impressionante. As milhares de pessoas que enchem aquela monte de oração. Mas ele diz, o show diz, que a montanha de oração deles lá estaria vazia, se ele não usasse o púlpito constantemente para estar motivando a igreja para orar. Então, em vez em quando, os pastores têm que estar pregando sobre oração, motivando o povo para orar. Inclusive, não pode, de vez em quando tem que fazer isso de novo, porque o povo tem que ser motivado para orar. E uma vez motivado, eles começam a orar e orar muito, né? Então, é muito importante ensinar ao nosso povo isso, é muito importante orarmos muito, e mobilizar a igreja para muita oração. E oração com fé, oração com vitória, com uma nota de triunfo, né? Orando, pedindo, agradecendo, crendo. Não é aquela oração de mendicância, uma oração de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Outra pergunta? Sim, querido. Frequentemente tem acontecido que um casal discipula outro casal e nem sempre o casal tenha o mesmo nível de maturidade. Nem sempre o casal tem o mesmo nível de maturidade. Tem acontecido às vezes que, por exemplo, o marido discipulador, ele é imaturo ainda, né? Ou vice-versa. Por exemplo, o marido discipulador é maduro e a esposa é imatura. E o marido discipulador está apto a discipular o marido discípulo. Mas a esposa discípula, às vezes ela passa a imaturidade da esposa discipuladora. Como é que se resolve? Muito boa pergunta. E deixa eu dizer uma coisa, assim, até antes de responder essa pergunta, querido, porque eu vou responder com a ajuda de Jesus. Mas deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu já falei isso, mas eu não quero passar a impressão errada. Em Santarém, nós poderíamos te mostrar literalmente milhares de vidas que diriam, se não fosse para o discipulado, hoje eu não estaria aqui. Minha vida, minha família, meu ministério, tudo mudou por causa do discipulado.
Mas também, sem sombra de dúvida, tem muitos que ainda não está funcionando como deve. E tem tantas áreas que tem que melhorar. Estamos muito longe, estamos crescendo e aprendendo. Mas o que me encoraja são, como eu disse, milhares e milhares e milhares que está funcionando. Agora, o que eu faria no caso desse, porque tem coisas assim que são difíceis mesmo, mas o que eu faria no caso desse, eu diria o seguinte: esse casal de discipulador tem um casal de discipulador sobre eles, e esse outro que está sobre eles, um nível mais acima, deve ter mais maturidade. Então, quando eles, todo discipulador tem que ser acompanhado pelo discipulador dele sobre como está indo o discipulado dele. Você está entendendo? Ou seja, eu como discipulador não posso cuidar só dos meus discípulos, eu tenho que cuidar dos discípulos dos meus discípulos, ver como está indo a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Então, um dos assuntos que eu falo com meus discípulos é sobre como está indo o discipulado deles. Eu checo isso. Se eu vejo que ele não está sabendo muito bem discipular, vamos supor, esse casal de discípulos do meu discípulo estão tendo problemas, então deixa eu reunir nós 6 juntos, eu vou te ajudar aqui e tal. Aí eu pego 2 coelhos com uma cajadada, eu ajudo todas as 2 mulheres se tornarem mais maduras e espirituais, e vou tratando e trabalhando. Então, realmente nós temos visto isso funcionar maravilhosamente, mas que dá muito trabalho, dá, mas vale a pena por causa do fruto, né? Esses dias, bem, não foram esses dias, foi mais ou menos 1 ano atrás, eu creio. Eu preguei uma série 3 domingos em seguida, né, nos 5 cultos de celebração, ou seja, 15 cultos, mas né, a mesma mensagem, um domingo, a mesma mensagem no outro domingo, então 3 domingos. É intitulada MDA, todo mundo sendo bem discipulado. E toda a ótica que eu estava ensinando à igreja é o seguinte: nós, os líderes, estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que todo mundo vai ser bem discipulado. Mas você, o membro, ou até novo convertido, como que você poderá ajudar a garantir que isso vai funcionar bem? Então foi muito, muito, muito gostoso. A igreja sabe, já está indo muito bem, mas com isso parece que jogou tanta lenha na fogueira, foi tão gostoso nesta área de discipulado. Né? Nós temos essa série, tanto em DVD como em CD, sobre todo mundo sendo bem, essa garantia de como cada membro pode cooperar com isso. O que ele deve fazer se ele está sabendo de alguém que não está sendo bem cuidado? Como que ele deve agir? Como que deve corrigir a situação? É muito, muito, muito gostoso. Porque o que nós queremos ficar longe é daquele abuso de autoridade, o discipulador que fala: não, você é meu discípulo, você tem que usar a mesma cor de meia do que eu uso, né? Então, misericredo, né? Que coisa, né? Então, tem que o discipulador é um escravo, né? É um servo voluntário, escravo voluntário do seu discípulo, e lava os pés, e ele é uma coisa tão bonita quando funciona como deve, é uma coisa tão fabulosa, e realmente o pastor Dilon lá em Curitiba, ele chama o discipulado dele discipulado de amor e carinho. Ele usa muito essa frase. Ele disse que pela graça e misericórdia de Deus ele aprendeu isso lá em Santarém. Ele viu que era esse tipo de discipulado, que é em coração de servo mesmo. Por exemplo, e se um discipulador meio orgulhoso está começando a abusar com um discípulo e fala: não, você está muito errado, te proíbo de fazer assim, tal. E está abusando de autoridade. O que o discípulo deve fazer? Ele deve confrontar o discipulador com amor, com respeito, porque é o líder dele, mas deve confrontá-lo. E se o discipulador não aceitar a correção dele? Então ele deve dizer para o discipulador: eu vou falar com o seu discipulador, porque todo mundo tem alguma cobertura. Eu vou falar com o seu líder. E se o discipulador disser assim: você está proibido de ir com o meu discipulador, aí nós falamos: aí nesse caso é proibido proibir, vai assim mesmo,
Vai assim mesmo, sempre, nunca posso proibir, né? Eu até falo para os meus liderados, olha, se qualquer momento você acha que eu estou falhando e tudo, por favor, me confrontem. Se eu não estiver aceitando, você tem liberdade total para ir com minha liderança sobre mim. Eu quero ser corrigido. Amém. Mais alguma? Aqui, ó, pastor, Sim. uma pergunta. Como Sim. é que vocês trabalham lá com as faixas etárias? Crianças, adolescentes, jovens, casais? Vocês trabalham com células homogêneas ou fazem programas? Enfim, qual é a abordagem para as faixas etárias? Tá, uma boa pergunta. É interessante que nesta área homogênea, vocês, quando eu falo vocês, pelo menos a igreja que é de Porto Alegre, eu creio que está na nossa frente. Eu estou assim maravilhado com o que está acontecendo aqui. Nós estamos indo nessa direção de se tornar cada vez mais homogêneo nas células também. Eu acho isso maravilhoso. Mas, mesmo que as programações para adolescentes, para jovens, claro que tem algumas vezes por ano um acampamento muito grande, poderoso, né? Nesse último acampamento de jovens, o lugar não coube, porque para dormir lá só cabe mais ou menos, um pouco mais, talvez 500 a 600 pessoas. Né? Então tem um grande problema, sempre temos muitos eventos paralelos. Né? Por exemplo, durante a época do carnaval, não somente tem acampamento, mas tem um grande evento dentro da cidade também, porque é tanta gente. Mas, o que acontece? Todas essas coisas maravilhosas que tem para essas faixas etárias só são para enriquecer o processo, porque elas estão tão supridas nas células, no discipulado. Você tinha que ver como elas estão envolvidas até o pescoço, cuidando de vidas, discipulando pessoas. Só que, em vez em quando, algumas têm se perdido pelas frestas, porque, vamos supor, talvez é uma célula aqui mais de adultos, só tem 1 ou 2 adolescentes, então ele se sente um pouco perdido lá no meio daqueles adultos, e nem todos os adultos têm aquela sensibilidade de saber envolver aqueles adolescentes. Então nós temos agora muitas e muitas células de adolescentes, mas nós estamos homogeneizando cada vez mais tudo. Então, porque eu creio que assim vai ser uma forma melhor de garantir um cuidado bem maior para com todos. Agora, uma vez que está tudo bem homogeneizado, pode agrupar essas células homogêneas debaixo de lideranças especializadas. Então, vamos supor, todas as células de adolescentes debaixo de um pastor que já gerou muitas e muitas células de adolescentes, que é especializado em como trabalhar com adolescentes. Então, não somente ele vai cuidar das células de adolescentes, mas ele poderá chamar aquelas células e fazer grandes programações com elas. Então, essa é a tendência e nessa direção que eu acabei de dizer. Assim. Falei 3 perguntas, já foram, né? Tá certo. Amém. Podemos parar, então? Amém. Aleluia. Obrigado, querido. Como tem sido um tempo de refrigério tão gostoso, né? Tão precioso. Nosso Deus é um Deus de propósito. Ele quer que o seu povo também seja um povo com propósitos, com alvos. E eu gostaria de falar hoje sobre alvos desafiadores de conquista, de crescimento. E por que alvos são importantes, alvos de crescimento? A realidade, irmãos, é que o ser humano naturalmente é acomodado. E nós, como seres humanos, se não tivermos cuidado, a nossa tendência é se acostumar com o jeito que está e ir empurrando a vida com a barriga. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a coisa não mudou tanto. E milhões estão morrendo e indo para o inferno. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que lembrar que nós não podemos nos conformar com isso. Não pode acontecer. Cada número é extremamente importante porque um número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Sabe, alguém disse, números não são importantes. Interessante,
Você pode ver no livro de Atos, vez após vez, fala assim, e o número de discípulos multiplicou grandemente, e o número subiu para 3.000, e o número subiu para 5.000, o número isso, o número aquilo. Se números não fossem importantes, por que Deus faz questão de registrar os números? Tem até um livro na Bíblia que se chama Números, né? Números é importante. Por que números é extremamente importante? Porque números representam um ser humano que vai viver eternamente, ou no céu ou no inferno. Então nós não podemos nos acomodar com pouca coisa, nós temos que sonhar grande. Eu costumo dizer, aonde eu vou, que né, um bom alvo para começar é para ganhar 10% da sua cidade para Jesus. 10% da sua cidade. Então calcula aí quanto que é 10% da sua cidade e começa a aplicar fé para isso. Né? Começa a aplicar fé. Agora, você fala, mas e se não for da vontade de Deus? Na realidade não é a vontade de Deus ganhar 10% da sua cidade. A vontade de Deus é ganhar 100%. Mas é um bom começo 10%. Amém? É um bom começo. Então, meu irmão, é muito gostoso. Eu tenho um amigo, um pastor, inclusive ele é pastor de uma enorme igreja, a maior igreja da cidade dele, e ele, né, a igreja dele ainda está crescendo, mas na época era bem menor, mas já era muito grande. E ele crendo por grandes coisas, sonhando por grandes coisas, e o presidente do conselho de pastores chegou para ele, como se fosse para animá-lo, né? E disse, pastor fulano, estou crendo que sua igreja um dia vai ter 50.000 membros, já estou vendo isso. Ele falou, pastor, ele falou para o presidente do conselho, pastor, o que você tem contra mim, pastor? Aí o pastor falou assim, não, você não está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu estou crendo que a sua igreja vai ter 50.000 membros. E disse, pois é, mas o pastor, o presidente do conselho de pastores aqui da nossa cidade, e a nossa cidade tem quase 2 milhões de habitantes, e o senhor já está me dando 50.000? Poxa, com 2 milhões de habitantes, o senhor só está me dando 50.000, é muito pouco, pastor, o senhor tem alguma coisa contra mim. Então, mas realmente temos que ter uma mudança de mentalidade, temos que começar a acreditar por grandes coisas. Alguns historiadores dizem que Jerusalém chegou a ter 200.000 habitantes e no auge da igreja chegou a ter 100.000 membros, metade da população da cidade. Queridos, nós realmente temos que crer por uma restauração de todas as coisas, inclusive no poderoso crescimento explosivo e numérico para a glória de Jesus. Eu volto a repetir, Jesus não disse ide fazer convertido das nações. Ele falou de fazer discípulos, aí vem a qualidade. Mas ele também não disse ide fazer discípulos de uns gatos pingados. Ele disse ide fazer discípulos das nações. Então aí vem a quantidade. Temos que realmente crer por isso, crer por grandes coisas, para a glória do Senhor Jesus. Agora, eu tenho visto na prática, eu acho que vocês que trabalham com células talvez tenham visto a mesma coisa, mas eu já vi tantas vezes que para mim parece uma coisa tão assim, comum, para mim não, é um fato comprovado. O seguinte, a célula, às vezes, passa 1 ano, talvez até mais, 2 anos, sem praticamente crescer, só aquele mesmo número. Aí chega, de repente, um supervisor motivado, cheio do Espírito Santo, com uma visão forte, e ele começa a supervisionar aquela célula. Nós supervisionamos nossas células assim, nós pegamos ela de surpresa para ver como ela está indo, para ver como que está indo, se está crescendo os visitantes. Nós chegamos lá de surpresa. Todos os nossos supervisores e pastores fazemos isso. Estamos toda hora pegando a célula de surpresa e vendo, porque a pessoa às vezes fala assim, não, nós reunimos tal dia, né? Aí você vai lá, cadê a reunião? Não é mesmo? Ou talvez é a reunião, mas é tão pequenininha, não estão atiçando a vizinhança, não estão ganhando vizinhos para Jesus, sabe? Irmãos, você tinha que ver a santa loucura que é Santarém, célula em cima de célula, ganhando almas para Jesus, disputando as almas como se fosse. Olha, eu estava visitando, eu estava fazendo uma conferência na Igreja da Paz, lá de Macapá, no estado de Amapá, tão longe. E aí, tem uns irmãos que chegaram para mim e falaram, pastor, você lembra de mim? Eu era lá
lá da nossa igreja lá em Santarém e tudo. Ah, é mesmo, parece que eu estou lembrado dessa fisionomia, porque são milhares, né, de pessoas. Fala assim, eu era líder de célula lá e tudo. Que maravilha, meu irmão. Ele falou assim, mas pastor, está tão bom aqui. Aí eu pensei, poxa, eu quero ver o que nós fizemos errado lá em Santarém, o que está gostando tanto mais aqui, né? Ele falou, está tão bom aqui. Eu falei, irmão, por que você diz isso? Ele falou, pastor, aqui tem tanta alma para ganhar para Jesus, pastor. Lá em Santarém, a minha célula estava rodeada, só no nosso quarteirão tinha umas 20 células, era difícil achar alma para ganhar para Jesus, pastor. Aqui não, o campo é grande, pastor, estou ganhando alma para chuchu aqui, o negócio está bom demais. Irmãos, tem lugares em Santarém que literalmente, na quarta-feira à noite, você desce a rua aqui, você ouve músicas aqui, ali. É uma santa loucura o que Deus está fazendo. E eu já vejo isso acontecendo na sua cidade, em nome de Jesus. Eu já vejo acontecendo, em nome de Jesus. Mas isso veio por causa de uma liderança. Você sabe que é igual o Oswald Smith sempre disse, quando Deus quis fazer alguma coisa aqui na terra, Ele escolheu um homem. Escolheu um homem, um líder, para motivar o povo, para dizer, vamos! E eu quero te motivar, eu quero te encorajar, pastor, líder, para você ser esse homem na sua comunidade, na sua congregação, para você dar uma supervisão forte nas células, dar uma injeção de fé e ajudá-las a acreditar para conquistar os seus bairros para Jesus. Eu já vi vez após vez isso acontecer. Uma célula está lá empurrando a vida com a barriga, quase não ganhando vidas, está lá meio parada, as mesmas pessoas. Passou um ano, as mesmas pessoas. Mas chega um supervisor, cheio de fé, cheio de coragem. Ele começa a encorajar, começa a supervisionar, começa a falar para eles, olha, cadê os alvos? Vamos lá, tem que crescer, tem que multiplicar, vamos lá, vamos ganhar nossos vizinhos para Jesus, nossos parentes. E de repente, aquela célula, a mesma célula, com o mesmo líder em tudo, mas só com uma motivação diferente agora, com alvos, com uma inspiração. Agora, dentro de 6 meses, já está 3 vezes maior, já está começando a multiplicar. Nós temos tido células lá multiplicando em 5 células, em 4 células, sabe? É uma coisa fabulosa, porque os alvos inspiram ao crescimento. Eu prefiro ter alvos grandes demais e só alcançar metade do caminho, por exemplo, mirar para as estrelas, mas alcança lá em cima, mesmo que não acerte o alvo, do que ter alvo mesquinho demais, pequenininho. Não, se a gente só formar mais 10 células esse ano, já está bom, já é muita coisa. Misericórdia, irmão, está amarrado, em nome de Jesus. Né? Sabe, nosso Deus é um Deus grande, Ele quer que, a Bíblia fala que Ele quer fazer infinitamente mais, né, do que nós podemos pedir ou pensar. Então, eu prefiro mirar para as estrelas e não acertar as estrelas, mas acertar 10.000 metros de altura, do que mirar 1 metro e acertar. Então, eu quero desafiá-los sobre isso, fazendo alvos desafiadores de conquista. Eu quero compartilhar umas coisas aqui para vocês. Cada célula, ela é composta de cristãos, de discípulos, é claro, e esses discípulos de Jesus, eles são motivados pelo líder da célula. Todos eles devem se tornar um líder de célula, mas não é colocado dessa forma, você deve se tornar um líder de célula, é colocado dessa outra forma assim, você vai ter o privilégio, se você quiser ser um líder de célula, cuidar de vidas, discipular pessoas, que privilégio. Então ele motiva, ele começa a encarar todos os membros da célula como líderes em potencial, e ele começa a inspirar a fé deles. Por quê? Porque nosso lema é todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Então começa a motivar. E ele fala assim, então, vamos começar grupos de evangelismo. Então, cada um daqueles membros começam a ser motivados a começar grupos de evangelismo.